Eu estava ali, à porta da nossa casa, a minha casa. Ou pelo menos o que pensei que era a minha casa. 7 meses de gravidez, um saco de compras numa mão, a ecografia do meu bebê na outra. Naquela tarde, tinha ouvido o coraçãozinho dele pela primeira vez. Um som que me encheu a alma de uma forma indescritível. Queria fazer uma surpresa ao João, o meu marido. Tinha imaginado o jantar, a cara dele a iluminar-se quando visse a fotografia, a alegria que iríamos partilhar. Mas a chave, a nossa chave, simplesmente não entrava na fechadura. Não era a mesma. A minha cabeça girou. As fechaduras tinham sido mudadas. Não era possível. As minhas malas, 3 delas, estavam ali, na relva bem aparada do nosso jardim. E de dentro da nossa cozinha, do lugar onde tínhamos partilhado tantas refeições, tantas conversas, ouvia a voz dela. A Sofia, leve, casual, familiar demais. Ela perguntava ao João sobre o conjunto de jantar, se iríamos ficar com as cadeiras ou se as iríamos substituir. E ele, o meu João, aquele que me tinha prometido amor eterno, que me jurara ser a minha alma, olhou-me nos olhos, os seus olhos antes tão quentes, agora vazios, e disse-me que eu tinha 30 minutos. 30 minutos para levar o que pudesse carregar. 30 minutos. Era isso que valiam 4 anos de casamento. Era isso que valia o facto de eu carregar o filho dele no meu ventre. 30 minutos. E 3 malas tão descuidadamente arrumadas que, entre as minhas coisas, encontrei uma trela de cão. Nós nem tínhamos cão. Ele pôs-me na rua por causa da secretária dele. Chamou o nosso bebê de complicação e deu entrada em papéis, alegando que o tinha abandonado. Era surreal, completamente absurdo. Mas aqui fica o que o João Caldas, o meu marido, não sabia. O meu apelido de solteira era Pinheiro. E a empresa que detinha toda a sua carreira, o seu escritório, o seu salário, cada tostão que ele andara a roubar durante 2 anos, pertencia a um homem. Um homem chamado Pedro Pinheiro, o meu pai. Um trilionário secreto que me observava das sombras há 22 anos. O João casou-se comigo por dinheiro. Ele só não percebeu que o dinheiro já tinha casado comigo. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo numa só noite e descobriu que, afinal, sempre fora poderosa. Não, esta história não é sobre vingança, nem sobre dinheiro. É sobre uma mulher que descobriu que o seu valor nunca foi definido pelo homem que a deitou fora, nem pelo pai que a observou à distância. O seu valor foi construído no silêncio, na luta na cozinha, às 3 da manhã, a dobrar roupinhas de bebê, porque era a única coisa que conseguia controlar. Se alguma vez te fizeram sentir invisível, se alguma vez te subestimaram, se alguma vez foste o plano B de alguém em vez do grande amor, esta história é um lembrete. Nunca foste o plano B. Tu és a história inteira. Eles é que não souberam lê-la. Aquele dia... Ah, o que teriam feito vocês no meu lugar? O João Caldas estava ali, parado à porta da casa que partilhamos durante 4 anos. A mandíbula estava tensa, os olhos sem brilho. Usava um fato cinzento que eu nunca lhe tinha visto antes. Corte italiano, lapelas finas. O tipo de fato que um homem compra quando está a tentar tornar-se alguém novo. Eu estava no alpendre, as chaves do carro numa mão e uma ecografia na outra. 7 meses de gravidez, as minhas costas doíam da viagem para casa, os meus pés estavam inchados. Tinha passado a última hora no consultório da doutora Margarida a ouvir aquele whoosh constante do batimento cardíaco do meu bebê. Pedi à recepcionista para imprimir uma cópia extra da ecografia para fazer uma surpresa ao João no jantar. Tentei a chave novamente. Não servia. João, de que estás a falar? Mudei as fechaduras esta manhã, disse ele com a mesma naturalidade com que alguém diz que mudou o óleo do carro. Rotineiro. Necessário. O meu advogado vai enviar a documentação para o endereço que arranjares.
A luz do alpendre zumbia. Uma traça batia no vidro. O ar da noite cheirava a relva acabada de cortar. Algures na rua, o aspersor de um vizinho fazia um clique constante. Olhei para além do João, para o hall de entrada. 3 malas estavam junto à porta. As minhas, mal arrumadas. Uma manga do meu casaco de malha favorito pendia do fecho como uma mão presa a pedir ajuda. Não percebo, disse eu. A minha voz estava calma, demasiado calma, do tipo de calma que vem de um cérebro que se recusa a processar o que os olhos estão a ver. Então ouvia, uma voz de mulher vinda da cozinha, leve, casual, familiar. João, os transportadores precisam de saber sobre o conjunto de jantar. Vamos ficar com as cadeiras ou substituí-las? Eu conhecia daquela voz. Tinha-a ouvido 100 vezes em alta voz quando o João trabalhava em casa. Tinha-a ouvido na festa de Natal da empresa, no churrasco de verão, no evento de angariação de fundos onde o João a apresentara como a sua indispensável mão direita, a Sofia Prats, a sua secretária. O mundo inclinou-se. Agarrei-me ao corrimão do alpendre. A minha barriga lá apertou. Uma cãibra aguda e opressora percorreu o meu abdômen. Braxton Hicks. Resposta ao stress. O meu corpo estava a entender o que a minha mente ainda se recusava a aceitar. Há quanto tempo? Sussurrei. O João cruzou os braços. Isso não é relevante. Há quanto tempo, João? Estou infeliz há anos, Ana. A gravidez foi um erro. Ambos sabemos disso. A Sofia e eu temos um entendimento. Ela compreende-me de uma forma que tu nunca conseguirias. A fotografia da ecografia ainda estava na minha mão. Tinha planeado colá-la ao frigorífico. Tinha planeado fazer a sua massa favorita. Tinha planeado dizer-lhe que o bebê estava a desenvolver-se perfeitamente, saudável e forte. Olhei para a imagem granulada. Um perfil minúsculo. Um nariz. Uma mão enrolada perto do queixo. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto da Madalena Caldas, mãe do João. É o melhor, querida. Nunca foste a pessoa certa para esta família. Li-a 2 vezes. As palavras turvaram-se. Pisquei os olhos. Li de novo. Do outro lado da rua, o padre Daniel tinha parado de passear o cão. Estava ali no passeio, a observar. O seu pastor alemão estava sentado obedientemente ao seu lado. O padre deu um passo em direção à casa. Eu entrei no carro antes que ele pudesse chegar a mim. Conduzi 3 quarteirões, estacionei numa rua lateral ladeada por carvalhos. O motor funcionava ao ralenti, o ar-condicionado zumbia. As minhas mãos repousavam na barriga. Não tinha para onde ir. Verifiquei o telemóvel. Bloquear. Desbloquear. Bloquear. Desbloquear. À espera de uma mensagem que dissesse volta para casa. À espera das palavras desculpa-me. À espera da chamada que me diria que tudo isto era uma brincadeira cruel, um mal-entendido, um pesadelo do qual eu acordaria a qualquer momento. O ecrã permaneceu escuro. Fiquei ali durante 11 minutos. Contei cada um no relógio do tablier. Depois liguei para a Sofia Miranda, a minha melhor amiga desde a faculdade. A minha voz saiu quebrada e estranha. Sofia? Ana, o que se passa? Ele pôs-me na rua. Silêncio. Estou a caminho, disse a Sofia. Não te mexas. Esperei. A luz da rua acima de mim tremeluzia. Os carvalhos farfalhavam. Um gato atravessava a estrada sem pressa. Abri uma das malas no banco de trás. O João tinha feito ele mesmo. Encontrei o meu casaco de inverno enfiado ao lado de um vestido de verão. Um único tênis de corrida sem par. 3 livros que eu já tinha doado à biblioteca no mês passado. E uma trela de cão. Nós não tínhamos cão. Ele tinha arrumado tão descuidadamente, com tanta indiferença. Tinha tirado coisas do armário sem olhar. Não tinha verificado gavetas ou prateleiras. Simplesmente tinha enchido 3 malas com o que quer que as suas mãos tocassem e as tinha deixado à porta.
A forma como se arruma quando se está a deitar algo fora. Segurei a trela de cão. Comecei a rir. Então o riso tornou-se outra coisa. A fotografia da ecografia estava no banco do passageiro. Um perfil perfeito, uma mãozinha minúscula. Nunca tive oportunidade de lhe mostrar. Os faróis da Sofia apareceram no espelho retrovisor. 22 minutos depois. A Sofia estacionou atrás de mim, saiu, abriu a minha porta, olhou para o meu rosto. "Conta-me tudo", disse ela. "E depois eu vou contar-te algo sobre o João Caldas que devias saber há muito tempo." A Sofia, a minha Sofia. O apartamento dela cheirava a eucalipto e a livros antigos. Ela é advogada de divórcio. E boa. As estantes dela estavam cheias de livros de direito de família e fotos emolduradas de amigos que ela ajudou a reerguer as suas vidas. Ela fez-me um chá de camomila, pousou na mesa de centro, sentou-se à minha frente no chão, porque eu tinha pegado na única cadeira confortável e a Sofia não queria que eu me movesse. "Bebe isso", disse a Sofia. "Tudo." Agarrei a caneca com as minhas mãos. O calor foi a primeira coisa que pareceu real em 2 horas. "Há quanto tempo sabes?" perguntei. A Sofia respirou fundo. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Eu vi-os no O Refúgio, aquele italiano na Rua da Vitória, em Lisboa. Era uma terça-feira. Eu estava a encontrar-me com um cliente. O João e a Sofia estavam numa mesa de canto. Ela tinha a mão no joelho dele. Ele estava a dar-lhe sobremesa com o garfo. Fechei os olhos. Terças-feiras à noite. O João sempre trabalhava até tarde às terças. Reuniões de conselho, dizia ele, sessões de estratégia. Jantares importantes com investidores. Eu tinha acreditado em cada uma delas. Por quê? Porque não me contaste? Estavas com 5 meses de gravidez, Ana. A tua tensão arterial já estava alta. A doutora Margarida tinha-te em repouso modificado. Fiquei aterrorizada que o choque pudesse prejudicar o bebê. Por isso fiz o que faço. A Sofia fez uma pausa. Comecei a montar um caso. Ela puxou uma pasta da secretária. Uma pasta amarela, grossa, com separadores coloridos. Dentro, extratos de cartão de crédito que ela tinha obtido através de registros públicos. Recibos de hotel do Solar em Coimbra. Uma reserva num alojamento de turismo rural no Alentejo para 2 hóspedes. E capturas de ecrã de uma conta de redes sociais com o nome falso. O nome falso da Sofia. As fotos na conta foram tiradas na minha casa, na minha cozinha. Uma delas mostrava a Sofia a usar o meu hobby. Aquele branco de waffle com as iniciais bordadas. Um presente da minha mãe antes de ela falecer. As fotos estavam datadas. A mais antiga era de há 14 meses. 14 meses antes da gravidez. Antes do baby shower, que a Madalena relutantemente organizou. Antes do quarto do bebê que pintamos juntos numa tarde de domingo. Azul ovo de pisco. O João sorriu naquele dia. Beijou o topo da minha cabeça e disse: "Este vai ser o melhor quarto da casa." 14 meses antes ele já andava com a Sofia. Ele sabia do caso quando eu lhe disse que estava grávida. Ele estava na nossa casa de banho. Eu segurava o teste com as mãos a tremer. Ele chorou. Ele disse: "Oh, meu Deus." Ele disse: "Vamos ser uma família." Ele serviu cidra espumante porque eu não podia beber champanhe. Tudo enquanto andava com a secretária. "Meu Deus", sussurrei. Não uma oração. Um suspiro de exaustão. Eu sabia. Em algum lugar, por baixo de tudo, eu sabia. Cada vez que ele virava o telemóvel para baixo na mesa. Cada vez que chegava à casa a cheirar a sabonete diferente. Cada vez que dizia: "Não me esperes." Eu sabia. Pressionei as palmas das mãos contra os olhos. "Eu não estou louca", disse. A minha voz era baixa e dura. Nunca estive louca. Cada instinto que duvidei, cada pressentimento que afastei, estava certo. A Sofia deixou-me ficar com aquilo. Não se apressou com conforto ou estratégia.
Apenas deixou a verdade assentar. Depois de um tempo, fiz a pergunta que me assombrava desde que saí do alpendre. Por que eu? Por que casou comigo? Eu sou designer, gráfica, freelancer. Nunca tive dinheiro. O meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. A minha mãe criou-me sozinha com um salário de enfermeira. Não há nada a ganhar estando comigo. A Sofia inclinou-se para a frente. Os olhos semicerraram, da forma como faziam nas audiências de depoimento quando ela estava a sondar algo. Essa é a parte que ainda não percebi, disse ela. O João perseguiu-te, Ana, com muita intensidade. Lembrei-me da gala de caridade que foi há uns anos. Ele deu um jeito para te encontrar. Perguntou sobre o teu trabalho. Perguntou sobre a tua família. Perguntou sobre o teu pai. Lembrei-me da gala. Tinha sido há 3 anos. Eu estava a desenhar convites para o evento. O João abordou-me perto da mesa do leilão silencioso. Era charmoso, específico. Fez perguntas que ninguém mais se tinha dado ao trabalho de fazer. Onde cresceu? O que o seu pai faz? Tem irmãos? É próxima da sua família? Na altura, pensei que ele estava genuinamente interessado. Agora, essas perguntas pareciam uma entrevista, uma verificação de antecedentes disfarçada de sedução. Ele atacou-te, disse a Sofia. Tenho a certeza. Só não sei por que ainda. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei-me na cama de hóspedes da Sofia. Os lençóis cheiravam a detergente de lavanda. O bebê mexia-se contra as minhas costelas. Peguei no telemóvel, rolei por fotos antigas. O dia do nosso casamento, a lua de mel em Évora, o anúncio da gravidez, a mão do João na minha barriga, o sorriso dele. Ampliei os olhos dele, procurei pela mentira. Estaria lá nas fotos do casamento? Estaria lá no dia em que nos mudamos? Estaria lá na manhã em que ele me trouxe o pequeno almoço na cama e disse: És o meu mundo inteiro. Apaguei 3 fotos. Depois recuperei-as da pasta dos apagados. Apaguei-as novamente. Recuperei-as novamente. Coloquei o telemóvel virado para baixo na mesinha de cabeceira. Peguei-o. Deitei-o. À meia-noite, o telemóvel da Sofia vibrou no quarto ao lado. Ouvia levantar-se. Ouvia andar de um lado para o outro. Ouvia dizer uma palavra que advogados de divórcio provavelmente não deviam dizer em voz alta. A Sofia apareceu à porta. O rosto estava tenso. O João acabou de apresentar um requerimento de urgência. Ele está a reclamar a casa, e os carros, e todas as contas conjuntas. Ela fez uma pausa. E, Ana, ele listou as razões para o divórcio como abandono. Ele está a dizer que tu o deixaste. A ventoinha de teto girava acima da cama, sem parar. Eu observei-a. Uma traça tinha entrado e estava a circular a luz. Ele pôs-me na rua, disse eu. Mudou as fechaduras enquanto eu estava no médico. Eu sei, e vamos provar isso. Mas neste momento, no papel, o João Caldas está a dizer ao tribunal que a sua mulher grávida o abandonou. E a mãe dele está a dizer a toda a gente o mesmo. A ventoinha estalou. A traça circulou. O bebê deu um pontapé. Pus a mão na barriga e senti a pequena e aguda picada de um calcanhar ou um cotovelo. Uma pessoa minúscula, completamente formada, à espera de chegar a um mundo que acabara de virar de pernas para o ar. Então precisamos de dizer a verdade mais alto do que eles conseguem mentir, disse eu. Na manhã seguinte, a Sofia trabalhou ao telemóvel, deu entrada com contramoções, solicitou uma audiência de urgência, redigiu declarações juradas. Moveu-se através do sistema legal como uma mulher que já tinha feito isto 100 vezes. Porque tinha. Mas ela estava preocupada, disse-me ao café na mesa da cozinha. A empresa do João é a Holdings do Pedro. É uma empresa enorme, com muito dinheiro. A equipa jurídica deles tem 40 advogados. Eu sou uma pessoa com uma assistente paralegal que trabalha às terças e quintas. Agarrei a minha caneca. Holdings do Pedro. Essa é a empresa-mãe. Eles adquiriram a parceiros do João há uns 8 meses. O João tem andado pelo escritório como se fosse o dono do lugar,
mas tecnicamente agora é um empregado. A empresa-mãe é que manda. Pinheiro. O nome soou de forma diferente do que devia. Assentou no meu peito, familiar, desconfortável, como uma palavra na ponta da língua. Pinheiro era o meu apelido de solteira, antes de me tornar Caldas, antes de me tornar mulher do João, e projeto do João, e acessório cuidadosamente construído do João. Ana Pinheiro, disse eu. Não disse nada a Sofia. Ainda não. Provavelmente era uma coincidência. Pinheiro não era um nome incomum. Havia pinheiros por todo lado em listas telefônicas e em caixas de correio e gravados em lápides em todos os cemitérios, do Minho ao Algarve. Mas naquela noite, depois de a Sofia adormecer, sentei-me no chão da casa de banho com o meu laptop equilibrado nos joelhos e digitei 2 palavras na barra de pesquisa. Holdings do Pedro. A empresa não tinha uma cara pública. Não havia um fundador sorridente na página sobre. Nenhuma fotografia no relatório anual. Apenas camadas de estrutura corporativa. Empresas de fachada aninhadas dentro de empresas de fachada. Subsidiárias com nomes como Grupo de Capital Pinheiro e Empreendimentos Internacionais, Pinheiro e Gestão de Ativos WP. O portfólio era impressionante. Imóveis em 12 estados diferentes, empresas de tecnologia, empresas de energia, uma operação de logística de transporte, serviços financeiros. A avaliação estimada das holdings combinadas era difícil de determinar, mas um site de análise financeira usou uma palavra que eu nunca tinha associado a uma pessoa real: trilionário. Rolei mais para baixo. Artigos arquivados de 20 anos atrás. Registros comerciais no Luxemburgo. Uma única menção numa publicação do setor de 2004. R. Pinheiro, fundador da holding homônima, continua a expandir-se discretamente nos setores de energia e tecnologia. R. Pinheiro, sem primeiro nome, sem foto. O nome do meu pai era Pedro. Pedro Manuel Pinheiro. As minhas mãos tremeram. O ecrã do laptop desfocou-se. Limpei os olhos e olhei novamente. Encontrei o registro do Luxemburgo. Pedro M. Pinheiro. Mesma inicial do meio que na minha certidão de nascimento. Mesma inicial do meio que a minha mãe tinha escrito nos formulários da escola com a sua caligrafia cuidadosa. Não, sussurrei para os azulejos da casa de banho. Isso é impossível. O meu pai conduzia uma carrinha pick-up. Usava camisas de flanela que cheiravam a óleo de motor. Tocava guitarra no alpendre de trás. Desapareceu quando eu tinha 8 anos e nunca mais voltou. Não pode ser um trilionário. Não pode ser nada. Mas continuei a procurar. E encontrei mais uma coisa. A Holdings do Pedro tinha adquirido a parceiros do João há 8 meses, através de 3 camadas de corporações de fachada. A aquisição foi finalizada a 15 de março. Verifiquei o meu calendário. 15 de março foi o dia em que eu disse ao João que estava grávida. O meu pai, se aquele era o meu pai, tinha comprado a empresa para a qual o meu marido trabalhava por volta da mesma altura em que concebi a minha filha. A coincidência era demasiado precisa, demasiado cirúrgica. Parecia planeada. Sentei-me no chão da casa de banho até às 3 da manhã. Os azulejos estavam frios. O bebê estava quieto. O apartamento estava escuro, exceto pelo brilho do ecrã do laptop no meu rosto. Não dormi. No meio de toda esta confusão, uma parte de mim pensava que era tudo uma enorme piada. Quer dizer, o meu pai, o homem que eu achava que era um ex que vivia algures nas terras perdidas. Um trilionário? Era como se alguém tivesse trocado a minha história com a de um filme de ficção científica. Eu vivia a minha vida, a dobrar roupinhas de bebê às 3 da manhã, a preocupar-me se teria dinheiro para mais uma lata de leite em pó. E afinal, o meu pai era o homem por trás de uma das maiores empresas do país. Em que tipo de universo acontece isto? É o clichê dos clichês, e no entanto, ali estava eu, a viver o meu próprio enredo maluco. Em alguns dias dava-me vontade de rir histericamente. Noutros, sentia um vazio no peito, uma raiva silenciosa pelo que poderia ter sido,
pelo que não foi. Como é que se reconcilia o pai que tu conhecias, o cheiro a gasolina e as músicas à viola, com o R. Pinheiro, o fundador? Ainda hoje não tenho a resposta. Mas a história continua. E por mais inacreditável que pareça, tinha de a contar, tinha de a viver. Na manhã seguinte bateram à porta da Sofia. Não eram os clientes habituais da Sofia, que mandavam sempre mensagem primeiro. Nem o carteiro que chegava ao meio-dia. Um bater firme e educado, 2 vezes, depois silêncio. A Sofia espreitou pelo olho mágico e olhou para mim com confusão. É um homem, bem vestido. Diz que te procura. Aproximei-me da porta, abria. Ele tinha uns 30 e poucos anos, alto, bem barbeado. Vestia um blazer azul marinho simples sobre uma camisa branca. Os seus olhos eram castanhos, gentis e familiares, de uma forma que eu não conseguia identificar de imediato. Ana, disse ele suavemente como uma pergunta para a qual já sabia a resposta. Sou o Tiago. Tiago Pinheiro. Sou o teu irmão. Agarrei-me à moldura da porta. Não tenho um irmão. Tens. O pai voltou a casar depois de te deixar, brevemente. Eu nasci 1 ano depois. Sempre soube da tua existência. E tenho cuidado de ti à distância, a pedido do pai. As minhas pernas amoleceram. A Sofia estava atrás de mim num instante, uma mão nas minhas costas. Talvez devêssemos sentar-nos, disse a Sofia. Sentamo-nos na sala. Tiago na beira da poltrona. Eu no sofá, com uma almofada agarrada ao peito como uma armadura. Tiago explicou simplesmente. Pedro Pinheiro foi-se embora quando eu tinha 8 anos, não porque quisesse, mas porque a minha mãe, Patrícia, exigiu. Patrícia tinha descoberto a extensão da crescente riqueza de Pedro. Tinha medo do que faria a mim. A atenção, o perigo, a forma como o dinheiro remodela a compreensão de uma criança sobre o mundo. Patrícia fez Pedro prometer que se manteria afastado para me deixar crescer normalmente, para me deixar lutar e ganhar e aprender da forma como Patrícia acreditava que as crianças deviam. E Pedro, porque amava Patrícia e porque acreditava que ela tinha razão, concordou, mas nunca parou de observar. O pai criou um fundo em teu nome antes de tu nasceres, disse o Tiago. Ele tem financiado-o todos os anos desde então. Assistiu a todos os grandes eventos da tua vida, a tua formatura, a tua primeira exposição na galeria. Ele estava no fundo da igreja no funeral da tua mãe. Prendi a respiração. Ele estava no funeral da minha mãe? No banco de trás, disse Tiago. Saiu antes da recessão. Disse que não tinha o direito de ficar. O quarto ficou em silêncio. O relógio na parede da Sofia tic-taqueava. Lá fora, um caminhão do lixo grunhia pela rua. Ele viu-me comer arroz e feijão no jantar de Natal. Disse eu, a minha voz era sem emoção, controlada. Ele viu-me trabalhar em 2 empregos na faculdade. Ele viu a minha mãe morrer depois de 30 anos de turnos duplos, e ele tinha $1 trilhão. O Tiago não se encolheu. Sim. Por que estás aqui agora? Porque o teu marido te deitou fora, e o pai cansou-se de assistir. O telemóvel do Tiago tocou. Ele olhou para ele, silenciou, depois olhou para mim, com uma expressão que eu não conseguia ler. Algo entre urgência e tristeza. O pai quer encontrar-se contigo hoje. Mas, Ana, há mais uma coisa que precisas de saber primeiro. Ele pousou o telemóvel na mesa. O João sabe sobre o pai. Sempre soube. É por isso que casou contigo. O relógio tic-taqueava. O caminhão do lixo continuava o seu caminho. O bebê deu 2 pontapés. Sentei-me na varanda da Sofia sozinha naquela noite. A cidade estendia-se lá embaixo, luzes a acenderem-se nas janelas, pessoas a fazer o jantar, a viver as suas vidas normais. Segurei a minha barriga. O bebê mexeu-se, um rolamento lento sob as minhas costelas. Não estava a processar a revelação do trilionário.
Ainda não. Isso era demasiado grande, demasiado abstrato, demasiado impossível. Estava a processar a verdade menor, mais nítida. O meu pai tinha estado lá. Não lá, a observar, sem tocar. Presente na sua ausência e ausente na sua presença. Durante 22 anos. Pensei na minha mãe, Patrícia Pinheiro, que se tornou Patrícia Santos depois do divórcio, que trabalhava turnos de 12 horas no Hospital da Misericórdia, que chegava a casa a cheirar a antisséptico e a café de hospital, que me ajudava com álgebra na mesa da cozinha e adormecia sentada porque estava demasiado cansada para ir para a cama. A minha mãe tinha escolhido aquela vida, escolhido a luta em vez do conforto, escolhido a independência em vez da dependência, e Pedro tinha a deixado. Eu não sabia se isso era amor ou cobardia. Talvez fosse as duas coisas. Não chorei. Estava demasiado confusa para chorar. Apenas fiquei sentada e o bebê voltou a dar um pontapé e as luzes da cidade acenderam-se uma a uma, como estrelas que floresciam lentamente. O encontro com o Tiago continuou na manhã seguinte. A Sofia fez-nos a todos sentar à mesa da cozinha como pessoas civilizadas. Pôs sumo de laranja e torradas. Ninguém comeu. O Tiago abriu o laptop. Tinha ficheiros organizados, datados, codificados por cores. Era metódico de uma forma que me fez lembrar que ele devia ter aprendido isso com o Pedro. O João não te conheceu por acaso, começou o Tiago. Há 3 anos, ele abordou a empresa do pai para capital de investimento. A parceiros do João estava com dificuldades. O João precisava de dinheiro. Ele submeteu uma proposta à holdings do Pedro. Foi rejeitada. Por quê? Perguntou a Sofia. Porque os números financeiros estavam inflacionados. O João já estava a falsificar os livros antes da aquisição. A equipa do pai detetou-o imediatamente. O Tiago abriu uma linha do tempo no seu ecrã. 2 meses depois da rejeição, o João contratou um detetive particular. O relatório do detetive está nesta pasta. Ele virou o laptop para mim. O assunto da investigação era eu. Li a primeira página. O meu nome, o meu endereço, o meu local de trabalho, o nome e o local de emprego da minha mãe, o nome do meu pai e uma secção destacada perto do fundo. Filha estranha de Pedro M. Pinheiro, fundador e único proprietário da Holdings do Pedro. O sujeito parece desconhecer a identidade ou o patrimônio do pai. Ele sabia de tudo antes do vosso primeiro encontro, disse o Tiago. A gala de caridade onde se conheceram, ele conseguiu entrar na lista de convidados. Descobriu que estavas a desenhar os convites e posicionou-se perto da mesa do leilão, porque foi onde a coordenadora do evento lhe disse que estarias. Lembrei-me daquela noite. A forma como o João aparecera ao meu lado, como se fosse atraído pela gravidade. A forma como perguntara sobre a minha família com tanto carinho, tanto interesse. A forma como se inclinou quando falei do meu pai a ir embora. A simpatia nos seus olhos. A mão no meu ombro. Ele casou comigo por acesso, disse eu. Não era uma pergunta. Ele acreditava que casar com a filha do Pedro Pinheiro eventualmente abriria portas. Ele esperava que o pai voltasse à tua vida em algum momento. Estava a posicionar-se para ser o genro de um trilionário. A Sofia inclinou-se para a frente, mas o Pedro não voltou. Não, então o João fez uma nova jogada. Quando o casamento não produziu o acesso corporativo que ele queria, ele começou a desviar dinheiro da parceiros do João. Quantias pequenas no início, contratos redirecionados, taxas de consultoria fantasma. Na altura em que o pai adquiriu a empresa, o João tinha desviado mais de 600 mil euros. Espera, levantei a mão. O Pedro adquiriu a empresa? O Tiago assentiu. Há 8 meses, através de 3 empresas de fachada, todas as ações, todos os ativos, todos os contratos. O João Caldas trabalha para o pai. Ele não tem ideia. A cozinha ficou em silêncio. O frigorífico zumbia. A luz do sol movia-se pela mesa.
Ele casou-se comigo por dinheiro que eu nem tinha, disse eu, a minha voz agora firme. O choque passara pelo meu corpo e deixara algo mais duro no seu lugar. Ele apostou no amor do meu pai, e o meu pai estava a jogar xadrez enquanto o João jogava damas. Virei-me para o Tiago. A raiva veio então, não para o João, ainda não, para o homem que me tinha deixado lutar. O teu pai, o nosso pai, deixou-me comer noodles 4 noites por semana na faculdade. Deixou-me dormir no carro durante as férias de inverno porque eu não podia pagar o aquecimento do meu apartamento e viajar para casa. Deixou a minha mãe trabalhar até a morte. Ele tinha US$ 1 trilhão e eu não podia pagar o funeral dela. O Tiago não defendeu o Pedro. Sentou-se com a acusação e absorveu-a. Tens razão, disse ele. Ele errou. Ele sabe que errou. Ele passou 22 anos a errar. Mas, Ana, neste momento, o João está a tentar tirar-te tudo, incluindo a tua filha. E o pai é a única pessoa que pode impedi-lo. A Sofia puxou os processos judiciais para o centro da mesa. Aqui está a situação. O João congelou as vossas contas conjuntas. Apresentou alegações de abandono. A equipa jurídica da empresa dele, que é ironicamente financiada pela holdings do Pedro, está a enterrar-me em emoções. Ele também está a impulsionar uma narrativa de que és instável, hormonalmente desequilibrada, inapta para a custódia. Os advogados dele estão a ser pagos com o dinheiro do meu pai, disse eu, para serem usados contra mim. Essa é a situação. Olhei para o Tiago, depois para a Sofia, depois para a fotografia da ecografia afixada no frigorífico da Sofia com um ímã em forma de morango. Mereço algo melhor, disse eu calmamente. Melhor do que ser o plano de negócios de alguém. Melhor do que ser uma linha numa folha de cálculo de um charlatão. Mereço ser amada por quem sou, não por quem o meu pai possa ser. Levantei-me, caminhei até a janela. A rua lá embaixo era normal. Carros, pessoas, uma mulher a empurrar um carrinho, um homem a carregar sacos de compras. Marca a reunião, disse eu. Vou ver o Pedro, mas nos meus termos, não nos dele. Naquela tarde fui ao supermercado. Precisava de vitaminas pré-natais. Percorri os corredores lentamente, uma mão no carrinho, uma mão na barriga. Encontrei o corredor das vitaminas, parei ali, a olhar para as prateleiras. Não conseguia lembrar-me de que marca usava. Tinha tomado as mesmas vitaminas todas as manhãs durante 7 meses. Conseguia visualizar o frasco na casa de banho, na casa onde já não podia entrar. Mas o nome tinha desaparecido. A cor do rótulo tinha desaparecido. Tudo tinha desaparecido, exceto a fila de frascos idênticos a olharem para mim. As lágrimas caíram silenciosamente no carrinho de compras. Não as limpei. Uma mulher de bata parou ao meu lado. Estás bem, querida? Sim, disse eu. Estou bem, obrigada. Eu não estava bem. Comprei a marca errada. Não percebi até estar de volta ao apartamento da Sofia, a segurar o frasco desconhecido, a ler um rótulo que pertencia à rotina de outra pessoa. Tomei-as na mesma. O bebê não se importava com marcas. Naquela noite, o João ligou. O nome dele no ecrã fez-me revirar o estômago. Assina o acordo, Ana. A voz dele era de sala de reuniões, suave e praticada. Aceita os 30 mil e vai-te embora. Não tens bens, nem rendimentos, nem família. Não tornes isto feio. Quase concordei. A exaustão era insuportável. 7 meses de gravidez, a viver no sofá da minha melhor amiga, a lutar contra um homem com recursos ilimitados e sem consciência. Então o Tiago enviou-me uma fotografia. Era o Pedro, sentado no que parecia ser um escritório modesto, uma secretária de madeira, uma cadeira simples. Na parede atrás dele, uma fotografia emoldurada. Eu semicerrei os olhos, ampliei a imagem. Era eu, na minha formatura da faculdade. Beca e Barrete a sorrir para alguém na audiência que eu não conseguia ver. Ele tinha estado lá, na última fila,
Naquele dia eu tinha olhado para a multidão e sentido a ausência da família como uma corrente de ar fria. A minha mãe estava a trabalhar. Não tinha ninguém nos assentos. Mas ele estava lá. Eu simplesmente nunca soube. Não respondi ao João. O padre Daniel ligou na manhã seguinte. A sua voz era grave e ponderada, uma voz habituada a falar com pessoas em crise. Dona Caldas, estive lá na terça-feira à noite. Vi tudo. Vi o seu marido a pôr as malas no alpendre. Via-a chegar à casa do que parecia ser uma consulta médica. Via-a sair aflita. Vivo na Rua do Carvalhal há 31 anos e nunca vi nada como o que testemunhei. Sentei-me na beira da cama de hóspedes da Sofia. Por que me está a ligar, padre? Porque a Madalena Caldas está a contar uma história muito diferente e eu não suporto mentirosos. Ele já tinha falado com 3 vizinhos. Os Fernandes, no número 44, que viram o João a carregar caixas antes de eu chegar. A professora reformada, no número 48, que ouviu o João a gritar pela janela aberta. E o carteiro, que reparou nas fechaduras a serem mudadas naquela tarde. Vou pôr por escrito, disse o padre Daniel. Vou jurar em tribunal e vou dizê-lo no noticiário da noite, se for preciso. Foi a primeira vez em dias que senti algo diferente do terror. Um brilho, breve mas real. O brilho não durou. A campanha da Madalena estava a funcionar. A mensagem em grupo que ela enviara a amigos da família e membros da igreja espalhara-se como tinta na água. Os meus clientes freelancer começaram a cancelar. A minha maior conta, uma pequena editora, enviou um e-mail com uma linguagem corporativa cuidadosa. Achamos que é melhor fazer uma pausa na nossa colaboração enquanto se concentra na sua saúde. O subtexto era inequívoco. A narrativa da mulher grávida e louca estava a vencer. A Sofia apresentou uma notificação de cessar e desistir contra a Madalena por difamação. O advogado da Madalena respondeu em poucas horas, expressando que a preocupação pelo bem-estar emocional de um membro da família era discurso protegido sob a primeira emenda. A Sofia atirou a resposta pela secretária. Discurso protegido? Ela está a destruir a tua reputação com uma campanha de difamação dirigida e a chamar-lhe preocupação. Então o João escalou novamente. Ele apresentou um pedido para estabelecer a paternidade. Não porque quisesse a custódia, não porque se importasse em ser pai, porque o seu advogado o tinha aconselhado que questionar a paternidade criaria vantagem legal, atrasaria os procedimentos, forçaria-me a audiências e exames médicos adicionais. O processo incluía uma única frase que fez o meu sangue gelar. O requerente solicita testes genéticos para confirmar a paternidade biológica do nascituro, dado que o casamento foi marcado por longos períodos de distância emocional e ausências inexplicáveis por parte da mãe. Ele estava a implicar que o bebê poderia não ser dele. Li o processo na cozinha da Sofia. Li-o 2, 3 vezes. Pousei o papel no balcão e pressionei as palmas das mãos contra o granito. Algo mudou dentro de mim. Não o bebê. Outra coisa. Algo que estava enrolado e quieto e paciente há 7 meses, há 4 anos, durante todo o meu casamento. Raiva. Não o tipo explosivo e quente. O tipo frio. O tipo que clarifica. O tipo que tira a confusão e revela a arquitetura do que me tinha sido feito. Ele pôs-me na rua a carregar o filho dele, disse eu. A minha voz era baixa, firme. E agora ele está a questionar se o bebê é dele. Não porque acredite, porque me magoar é uma estratégia, porque para ele eu não sou uma pessoa. Eu sou um problema a ser gerido. Peguei no telemóvel e liguei para o Tiago. Marca a reunião, hoje. O restaurante não tinha preços no menu. Reparei nisso quando fui levada para uma sala privada nos fundos. A toalha de mesa era de linho branco. Os copos eram de cristal. O ar cheirava a pão de alecrim e a manteiga cara. O Pedro já lá estava.
Levantou-se quando entrei. Tinha 62 anos, cabelos grisalhos, um rosto que fora marcado por algo mais do que o sol. Vestia uma camisa simples de botões, sem gravata, sem relógio, sem botões de punho. Parecia um avô tranquilo e discreto. Os seus olhos encheram-se quando me viu. Não se aproximou, não me estendeu a mão. Esperou. Sentei-me à sua frente. A cadeira era de couro macio. O guardanapo era de pano. Um empregado apareceu e desapareceu silenciosamente, deixando água com limão que ninguém pedira. Um longo silêncio. Perdeu toda a minha vida, disse eu. Eu sei, a mãe morreu a pensar que não se importava. A mandíbula do Pedro apertou. A tua mãe sabia que eu me importava. Por isso me fez ficar afastado. Ela queria que tivesses uma vida normal, longe de... Ele olhou em volta da sala. O cristal, o linho, os empregados invisíveis. De tudo isto, uma vida normal? Repeti eu. É assim que chama a crescer pobre? A trabalhar em turnos duplos? A comer arroz e feijão no Natal? A tua mãe foi a pessoa mais forte que alguma vez conheci. Ela acreditava que a luta construía o caráter. Ela não estava errada. Ela trabalhou até a morte, Pedro. Morreu aos 58 anos de insuficiência cardíaca porque nunca tirou um dia de folga. Podia ter ajudado. Podia ter lhe facilitado a vida. Ela não me deixou. Eu tentei. Mandei dinheiro. Ela devolveu-o todas as vezes. Ela disse que se eu quisesse ajudar, podia ficar afastado e deixá-la criar-te à maneira dela. Sentamo-nos em silêncio. A comida chegou. Nenhum tocou nela. Pedro contou-me coisas pequenas, que ele tinha os desenhos a lápis de cera que fiz no segundo ano. A minha mãe enviou-os num envelope amarelo sem remetente, que ele estava no estacionamento do hospital quando me tiraram o apêndice aos 12 anos, que ele se sentou na última fila da minha formatura da faculdade com um casaco emprestado para não chamar a atenção, que ele leu todos os artigos que escrevi para o jornal da faculdade. Eu não o perdoei. Não conseguia. Não hoje, talvez nunca. Mas eu ouvi, e ouvir era o suficiente por enquanto. O bebê deu um pontapé forte. A minha mão foi para a barriga. Pedro viu o movimento. A sua expressão quebrou por um instante. A sua mandíbula trabalhou. Olhou para o seu prato intocado. Não vou deixá-lo tirar mais nada de ti, disse Pedro. Nem o João, nem a mãe dele, nem ninguém. Passei 22 anos a falhar-te da forma como a tua mãe me pediu. Acabou-se falhar-te. Quando saíram do restaurante, uma mulher encontrou-os no lobby. Meio dos 40 anos, fato elegante, olhos mais afiados. Carregava uma pasta de couro gravada com um dambo prateado. Ana, esta é a Margot Lins, disse Pedro. Ela dirige o lado operacional da Holdings do Pedro. A Margot estendeu a mão. O seu aperto era firme, o seu sorriso breve e profissional. Estes são os registros financeiros completos da Parceiros do João para os últimos 2 anos fiscais, disse ela, entregando-me a pasta. Cada transação, cada desembolso, cada item de linha. Ela fez uma pausa, deixou o peso da pasta assentar nas minhas mãos. O teu marido tem desviado o dinheiro da própria empresa há 26 meses. Contratos redirecionados, consultores fantasma, despesas pessoais debitadas em contas operacionais. O total é pouco mais de 600 mil euros. Margot olhou para o Pedro, depois de volta para mim. A empresa de onde ele estava a roubar é do teu pai. A Sofia espalhou os documentos na mesa de jantar, como um cirurgião a preparar os instrumentos. Declarações financeiras, registros bancários, transferências bancárias, memorandos internos, um rasto de papel tão claro que poderia ter sido escrito em neon. Isto não é apenas munição para o divórcio, disse a Sofia. Olhou para mim com a expressão que usava quando um caso passava da linha do civil para o criminal. Isto é desvio de dinheiro,
fraude. E algumas destas transferências bancárias cruzam fronteiras estaduais, o que o torna federal. Eu estava à janela. O sol do fim da tarde criava longas sombras no tapete. O meu reflexo era quase invisível no vidro. Uma mulher de 7 meses de gravidez, de pé no apartamento de outra pessoa, a olhar para as ruínas do seu casamento numa mesa de jantar. O que fazemos com isso? Perguntei. A Sofia delineou 2 caminhos. O primeiro era usar as provas como alavanca no divórcio. Forçar o João a um acordo nos meus termos. Rápido, limpo, devastador. O segundo era deixar que corresse pelos canais adequados. Auditoria corporativa, investigação criminal. Um processo que seria mais lento, mas mais completo, mais público, mais permanente. Quero os 2, disse eu. A Sofia assentiu. Então apresentamos uma nova moção de divórcio com as provas financeiras anexadas. E a Margot inicia uma auditoria corporativa formal através da Holdings do Pedro. O João será atingido de 2 direções ao mesmo tempo. Enquanto a Sofia preparava os documentos, a Margot já estava em ação. O João foi chamado para uma reunião obrigatória no escritório regional da Holdings do Pedro numa quinta-feira de manhã. O e-mail dizia revisão trimestral, rotineira. Ele não pensou em nada. Apareceu num fato novo, azul marinho, sapatos de couro italianos. O batom da Sofia estava na sua gola, uma tênue crescente rosa que ele já não se dava ao trabalho de esconder. Entrou na sala de reuniões com o andar de um homem que acreditava ser intocável. Margot estava sentada à cabeceira da mesa. Ao seu lado estava um homem que o João não reconheceu. Óculos de arame, fato cinzento. O tipo de rosto que passava a maior parte do tempo a olhar para folhas de cálculo. João, obrigada por teres vindo, disse Margot. Este é o Hugo Tim. Ele é um contabilista forense contratado pela Holding. O sorriso do João vacilou. Forense? Isso parece um pouco dramático para uma revisão trimestral. Hugo abriu uma pasta, grossa, com separadores. Começou a falar num tom monótono que era mais devastador do que qualquer grito. Transação por transação. Data por data. Dólar por dólar. A empresa de consultoria fantasma que partilhava um endereço postal com o apartamento da Sofia. As viagens pessoais debitadas a despesas operacionais. A adesão ao Country Club para a Madalena. As renovações de uma casa no lago que o João comprou em nome de um associado. 614 mil euros em 26 meses. O rosto do João passou por uma série de mudanças. Confusão, irritação, alarme. E então algo que eu mais tarde desejaria ter visto. Medo puro, profundo. Isto é um mal-entendido, disse ele. A sua voz tinha perdido o seu polimento de sala de reuniões. Posso explicar cada transação. Há razões comerciais legítimas para tudo isto. Margot não disse nada. Deslizou mais um documento pela mesa. Um organograma. A verdadeira estrutura de propriedade da Parceiros do João. As empresas de fachada descascavam como camadas de uma cebola. No topo, em letras pretas nítidas, Pedro M. Pinheiro, único proprietário. O João ficou a olhar. Pinheiro, disse ele. Como em? Margot deixou o silêncio responder. A cor esvaiu-se do rosto do João como água de um copo partido. A sua boca abriu-se, fechou-se, abriu-se novamente. Ele olhou para Margot, para Hugo, para o organograma, para o nome no topo, o nome da mulher que ele tinha expulsado da sua casa 2 semanas antes. Está suspenso com efeito imediato, disse Margot. Pendente de uma investigação completa. O teu cartão de crédito corporativo foi desativado. O teu acesso ao escritório foi revogado. A segurança irá acompanhá-lo para recolher os seus artigos pessoais. O João ficou no seu carro no parque de estacionamento durante 45 minutos. O motor estava desligado. A garagem era escura e cheirava a cimento e óleo de motor. Ligou-me. Eu não atendi.
ligou a Madalena. O pai dela é o Pinheiro, disse ele. A sua voz era oca. Pedro Pinheiro, a holding, aquela que nos comprou. Ele é o pai da Ana. A Madalena ficou em silêncio por um longo tempo. O que queres dizer com é o pai dela? Ela disse-nos que o pai a abandonou. Abandonou, mas voltou. E ele é dono de tudo. Tudo, mãe. A empresa, o edifício, o meu escritório, o meu salário. Tudo. O silêncio da Madalena estendeu-se. Quando falou, a sua voz tinha a qualidade fina e cautelosa de uma mulher a recalcular a sua posição. Em que tipo de sarilhos te meteste? Ainda não sei. Então para de me ligar e liga ao teu advogado. Ela desligou. Do outro lado da cidade, eu estava sentada no quarto de hóspedes da Sofia. Eram 3 da manhã. O apartamento estava escuro, exceto pela lâmpada ao lado da cama. Eu estava a dobrar roupinhas de bebê, pequenos bodies e meias minúsculas. Um gorro de malha com orelhas de urso que a Sofia tinha comprado numa feira de artesanato. Dobrei cada peça precisamente. Alisei o tecido. Alinhei as bordas. Voltei a dobrar as que já estavam feitas. As minhas mãos precisavam de fazer algo. Algo pequeno, controlável e ao meu alcance. Não estava a pensar no João, nem na sua cara na sala de reuniões, nem nos 600 mil euros, nem no organograma. Estava a pensar se eu seria suficiente, se conseguiria fazer isto sozinha, se a minha filha cresceria a perguntar-se onde estava o pai, da mesma forma que eu tinha crescido a perguntar-me sobre o Pedro. O gorro com orelhas de urso era macio contra os meus dedos. Dobrei-o 3 vezes antes de acertar. Então a Sofia, a secretária, ligou. Quase não atendi, mas algo me fez deslizar o ecrã. Talvez curiosidade, talvez exaustão, talvez o fato de serem 3 da manhã e as regras normais não se aplicarem. Sei que não queres falar comigo, disse a Sofia. A sua voz era diferente do que eu esperava. Não agressiva, não defensiva. Pequena. Mas preciso que saibas de uma coisa. Ele disse-me que vocês já estavam divorciados. Ele disse-me que tu tinhas ido embora. Ele disse-me que não havia bebê. Não disse nada. Eu acreditei nele, continuou a Sofia. Sei que soa patético. Sei que provavelmente me odeias, mas ele mentiu-me da mesma forma que mentiu a ti. Mentiras diferentes, o mesmo homem. Desliguei. Não devia a Sofia conforto, nem absolvição, nem nada. Mas algo na voz da mulher, o choque, a realização crescente de ter sido usada, plantou uma semente. Pequena, profundamente enterrada. Pousei o gorro de urso. Apaguei a lâmpada. Deitei-me no escuro e ouvi o apartamento respirar. O bebê deu um pontapé suave como um sussurro. O estresse atingiu o meu corpo antes que a minha mente pudesse construir uma barreira à sua volta. A doutora Margarida, a minha obstetra, ligou-me pessoalmente às 7h45 da manhã. Não foi o consultório, não foi a enfermeira, foi a própria doutora Margarida. Os seus exames laboratoriais voltaram. Os números da sua pressão arterial do monitor caseiro estão a ir numa direção que não me agrada. Quero que venha hoje, não amanhã, hoje, ao hospital. Os números confirmaram o que o meu corpo já sabia. Pressão arterial 152/98. Proteína na urina. Inchaço nas mãos e nos pés. Isso já não era apenas gravidez. Risco de pré-eclâmpsia às 32 semanas. A doutora Margarida internou-me. Foram ligados monitores. Um AVO foi colocado. O quarto era branco e bege e cheirava a antisséptico e a ansiedade. Precisamos de controlar isto, disse a doutora Margarida. A sua voz era gentil, mas os seus olhos eram sérios. O bebê está saudável agora. A sua placenta está a funcionar bem. Mas se a sua pressão arterial continuar a subir, talvez tenhamos de conversar sobre um parto precoce. Eu estava deitada na cama do hospital. Os monitores apitavam em ritmo constante.
O batimento cardíaco do meu bebê enchia o quarto. Um galope rápido e forte. 142 batimentos por minuto. A coisa mais confiável no meu mundo. O meu telemóvel estava na mesinha de cabeceira. 47 mensagens de texto. Da Sofia, do Tiago, dos meus clientes freelancer, alguns a cancelar e alguns a enviar votos de boa sorte desajeitados. Da Madalena Caldas, cuja mensagem eu li porque não consegui evitar. Espero que estejas feliz. Arruinaste a vida do meu filho. Nenhuma mensagem do João, nenhuma. O homem que me tinha expulsado enquanto eu carregava o filho dele. O homem que estava a questionar a paternidade daquele filho em documentos judiciais. O homem que tinha orquestrado todo o nosso relacionamento como uma estratégia financeira. Ele não se deu ao trabalho de enviar uma única mensagem para perguntar se eu estava viva. Às 2 da manhã, uma enfermeira veio verificar os sinais vitais. Jovem, cansada, olhos gentis acima de uma máscara cirúrgica azul. Como se está a sentir? Com medo, admiti. A primeira vez que o tinha dito em voz alta. A enfermeira ajustou o manguito de pressão arterial. Leu os números, fez uma anotação. O seu bebê é forte, disse ela. Sorriu, mesmo como a mulher que a carrega. É uma menina. A enfermeira disse ela. Pisquei os olhos. Ela? Os olhos da enfermeira arregalaram-se. Oh, desculpe, não sabia. Vi no gráfico. É uma menina. O quarto ficou em silêncio. Os monitores apitavam. A luz fluorescente zumbia. Uma menina. Eu ia ter uma filha. Puse as 2 mãos na barriga. Senti o bebê ela mover-se. Um rolamento lento, um alongamento. Uma pessoa minúscula a virar-se no seu sono. Não vou deixar que a primeira história da minha filha seja a de que a sua mãe foi deitada fora. Sussurrei. Não para a enfermeira, nem para ninguém. Para mim mesma. Para a pequena menina a dormir dentro de mim. O Tiago chegou pela manhã. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e não disse nada inspirador. Não ofereceu platitudes. Não me disse que ia ficar tudo bem. Ele segurou a minha mão enquanto os monitores apitavam e o soro pingava e o hospital se movia à nossa volta como uma máquina que nunca parava. Ele trouxe um livro de palavras cruzadas. Fizemos 3 delas em silêncio. 7 letras, significado. Persistir. Eu escrevi, aguentar. A audiência em tribunal seria dali a 2 dias. A Sofia ligou do carro entre processos. A equipa legal do João está a argumentar que as ações corporativas do Pedro constituem assédio e intimidação. Estão a enquadrar a Ana como um fantoche de um bilionário vingativo que está a usar os seus recursos para destruir um marido normal. O juiz designado para a audiência tinha sido assinalado pela pesquisa da Sofia, um ex-parceiro de golfe do falecido marido da Madalena Caldas. Não uma desqualificação automática, mas também não era o ideal. A Sofia lutou, apresentou provas, testemunhas, documentos financeiros, mas o juiz foi cauteloso. Ordenou o congelamento temporário de qualquer ação corporativa contra o João, pendente de uma revisão completa. A jogada de xadrez do Pedro foi bloqueada. Temporariamente, mas bloqueada. Recebi a notícia na minha cama de hospital. O manguito da pressão arterial apertou no meu braço. O número subiu. 158/100. O Pedro ligou. A sua voz era calma, controlada. A voz de um homem que tinha enfrentado 1000 batalhas corporativas e não perdera nenhuma. Esta é uma batalha, não a guerra. Ele está em pânico. Pessoas em pânico cometem erros. Esperamos. Eu estou numa cama de hospital, Pedro. A minha pressão arterial está nas alturas. A minha filha pode nascer cedo. Não tenho tempo para esperar. Silêncio na linha. Então baixinho. Eu sei. Lamento. Eu preenchi um formulário de hospital naquela noite. Contacto de emergência. A minha caneta moveu-se automaticamente para escrever João Caldas. Memória muscular.
4 anos de treino. Parei. Olhei para o nome semi-formado na linha. Risquei-o tão forte que a caneta rasgou o papel. Escrevi: Sofia Miranda. Olhei para o nome riscado por muito tempo. O fantasma de um marido que eu nunca tive de verdade. O padre Daniel visitou na tarde seguinte. Trouxe margaridas do seu jardim e uma declaração autenticada num envelope amarelo. Escrevi exatamente o que vi naquela noite, disse ele. Colocou o envelope na minha mesinha de cabeceira. Data, hora, condições meteorológicas, as malas no alpendre, o teu marido parado à porta, tu a chegar de uma consulta médica. 3 vizinhos concordaram em corroborar. A senhora Fernandes, o senhor Mendes, o carteiro, Manuel. Ele sentou-se. O seu pastor alemão, explicou ele, apologeticamente, estava à espera no carro. Aquela mulher, a Madalena, está a dizer às pessoas que te foste embora, disse ele. Eu vi o teu marido a pôr os teus pertences na relva, enquanto tu estavas a voltar para a casa de uma consulta médica, 31 anos a viver naquela rua. Eu sei o que vi, e vou dizê-lo sob juramento num depoimento ou nas notícias das 6 da tarde, o que for preciso. Depois de ele sair, o meu telemóvel tocou. Um e-mail de um endereço que eu não reconheci. Era da Sofia, a secretária. Um e-mail longo, detalhado, estruturado, escrito por alguém que tinha passado dias a pensar no que dizer. Ela tinha sido secretária do João durante 2 anos. Ele perseguiu-a, levou-a para almoçar, chamou-a de brilhante, disse-lhe que o seu casamento tinha acabado, que a sua mulher era instável, que já estavam separados. Ele disse que não havia bebê. Há 3 semanas, a Sofia encontrou uma pasta na secretária do João com o título Projeto Pinheiro. Dentro, pesquisas impressas sobre a minha família. A estrutura corporativa do Pedro Pinheiro diagramada em papel quadriculado. Uma linha do tempo. Notas manuscritas e a caligrafia precisa do João. Fase 1, cortejo. Fase 2, casamento. Fase 3, alavancar ligação Pinheiro. Fase 4, extrair valor. A Sofia não tinha percebido na altura. Agora percebia. Fui parte do plano dele, escreveu ela. Não uma pessoa. Um adereço, a secretária atraente ao seu lado para a vida executiva que ele estava a construir com dinheiro roubado e um casamento manipulado. Estou disposta a testemunhar tudo o que te contei. E há mais uma coisa. No final do e-mail estava um ficheiro de áudio. Eu cliquei em reproduzir. A voz do João. Clara, confiante. A voz que ele usava nas reuniões. A voz que eu outrora achei atraente. A Ana nunca foi o plano. A Ana foi o ponto de acesso. Assim que conseguir o que preciso da empresa do pai dela, ela sai. O bebê apenas complicou a linha do tempo. A gravação terminou. O quarto do hospital estava em silêncio. Os monitores apitavam. O soro pingava. Eu reproduzia de novo. E de novo. 3 vezes. Então pousou o telemóvel. Puse as mãos na barriga. Senti a minha filha mover-se. E algo dentro de mim, Ana Pinheiro. Algo que se tinha dobrado por meses e anos e uma vida inteira, não se quebrou. Endireitou-se. A doutora Margarida deu-me alta 4 dias depois. A pressão arterial estabilizada. Bebê saudável. Ordens estritas. Reduzir o que estresse. Repousar. Voltar imediatamente se os sintomas recorressem. Voltei para o apartamento da Sofia. Sentei-me no sofá. Olhei para a fotografia da ecografia no frigorífico. Olhei para os documentos legais na mesa de jantar. Olhei para o ficheiro de áudio no meu telemóvel. Ouvi a gravação do João mais uma vez, calmamente, da forma como um médico lê uma análise. Clínica, avaliando, não procurando dor, procurando informação. A Ana nunca foi o plano. A Ana foi o ponto de acesso. Pousei o telemóvel. Eu esperava que a gravação me fizesse sentir algo novo. Devastação, raiva.
algum tipo de ruptura final que me destruiria ou me libertaria. Mas o que senti foi clareza, limpa e fria e nítida. Nunca fui uma esposa. Fui um veículo de investimento. Um meio para um fim. Um nome num documento que ligava o João Caldas ao dinheiro do Pedro Pinheiro. Tudo o resto, o pedido de casamento, o quarto pintado do bebê, as lágrimas de gravidez, foi uma performance. Uma longa encenação executada com genuína habilidade por um homem que entendia que as mentiras mais convincentes são aquelas embrulhadas em emoção real. Liguei para o Pedro. Tomei uma decisão, disse eu. Estou a ouvir. Não quero a empresa dele destruída. Ainda não. Não quero que ele seja preso. Ainda não. Quero que ele se sente naquele tribunal e ouça a verdade. Cada mentira, cada manipulação, cada tostão, à frente de cada pessoa que ele tentou impressionar. Quero que ele veja tudo a desmoronar-se enquanto usa aquele fato italiano e não pode fazer absolutamente nada para o impedir. Pedro ficou em silêncio por um momento. Poderíamos acabar com isto discretamente. Um acordo. Um pacto selado. Ele assina, vai-se embora. Nunca mais ouves falar dele. Discretamente é com o que ele conta. Discretamente é como homens como o João sobrevivem. Eles sussurram e manipulam e encobrem os seus rastos, e toda a gente concorda em ser educada sobre isso. Eu estou farta de ser educada. Então prosseguimos publicamente. Prosseguimos publicamente. A Sofia apresentou um requerimento para uma nova audiência, desafio por conflito de interesses contra o primeiro juiz. A documentação foi exaustiva, a ligação à família Caldas, as saídas de golfe, as contribuições para campanhas. O novo juiz aprovou em 48 horas. O tribunal era menor do que eu esperava. Painéis de madeira, luzes fluorescentes, a bandeira nacional no canto precisava de ser passada a ferro. Não era a dramática catedral de mármore que eu imaginara. Era uma sala comum onde pessoas comuns vinham dividir as suas vidas em antes e depois. O João sentou-se na mesa do réu. Tinha perdido peso. O seu fato assentava-lhe de forma diferente agora, como se o homem por dentro tivesse encolhido. O seu advogado, um litigante corporativo de uma firma especializada em proteger homens com dinheiro, remexia papéis com uma calma praticada. A Sofia levantou-se e começou. O testemunho do padre Daniel veio primeiro. Firme, inabalável. Ele descreveu a noite em detalhes, as malas, a porta trancada, a mulher grávida no alpendre na hora dourada de uma terça-feira à noite. Descreveu a postura do João, a voz da Sofia de dentro. Eu a entrar no carro. 3 vizinhos corroboraram. A senhora Fernandes viu o João a carregar caixas para fora de casa às 2 da tarde. O senhor Mendes ouviu gritos pela janela da sua cozinha. O carteiro Manuel confirmou que o serralheiro tinha chegado ao meio-dia. Depois, as provas financeiras. Hugo Chain, o contabilista forense, tomou o estrado. Apresentou 26 meses de desvio de dinheiro no mesmo tom monótono devastador que esvaziara a cor do rosto do João. Transação por transação. Conta fantasma por conta fantasma. 614 mil euros redirecionados de uma empresa que o João não possuía para contas que ele controlava. O advogado do João objetou 7 vezes. Cada objeção foi rejeitada. Então a gravação. A voz da Sofia na tribuna era calma, mas clara. Descreveu como encontrou a pasta do projeto Pinheiro. Como lentamente percebeu o que o João tinha feito. Como obteve a gravação de uma mensagem de voz que o João deixara para um amigo da faculdade a gabar-se da sua estratégia. O áudio foi reproduzido no tribunal. A voz do João encheu a sala. A Ana nunca foi o plano. A Ana foi o ponto de acesso. Assim que conseguir o que preciso da empresa do pai dela, ela sai. O bebê apenas complicou a linha do tempo. O tribunal ficou em silêncio. A caneta do juiz parou de se mover. O advogado do João olhava para a mesa. O João olhava em frente.
O seu rosto era uma máscara, mas as suas mãos, planas na mesa à sua frente, tremiam. A decisão do juiz foi rápida. Divulgação financeira completa ordenada ao João. Ordem de restrição temporária. Pensão de alimentos e pensão de esposa de emergência. E um encaminhamento formal para o Ministério Público pelo desvio de dinheiro. Fora do tribunal, o céu cinzento. O parque de estacionamento cheirava a asfalto molhado. Caminhei em direção ao elevador. A Sofia ao meu lado. O Tiago à espera no carro. O João apanhou-me no hall do elevador. Ele contornou uma coluna. De perto podia ver os estragos, as olheiras, o corte da lâmina de barbear na mandíbula. A gola amarrotada. Ana, por favor. A voz dele falhou. Cometi erros, erros terríveis, mas sabes que te amo. Isto, o teu pai, o dinheiro, não tem de nos mudar. Podemos recomeçar. Olhei para ele. Realmente olhei. Não através da lente da mulher que o amava. Não através do nevoeiro de 4 anos de intimidade cuidadosamente construída. Olhei para ele da forma como a Sofia me tinha ensinado a ler um contrato. Cláusula por cláusula, palavra por palavra. Não vi o homem com quem me casei. Vi o homem que ele sempre tinha sido. Chamaste a nossa filha uma complicação, disse eu, numa gravação, enquanto planeavas como me usar e deitar-me fora. As portas do elevador abriram-se. Entrei. Adeus, João. As portas fecharam-se. Voltei para o apartamento da Sofia, mas fiz um desvio pela Rua do Carvalho, passei pelo velho bairro, pela casa da minha mãe. Outra pessoa vivia lá agora. Cortinas diferentes nas janelas, amarelas em vez de brancas. Uma bicicleta de criança estava deitada no quintal. O jardim que a Patrícia tratava todos os domingos estava cheio de ervas. Estacionei do outro lado da rua. Não saí, apenas olhei. A janela da cozinha da minha mãe, onde eu costumava sentar-me a fazer os trabalhos de casa, enquanto a Patrícia fazia o jantar depois de um turno de 12 horas. O vapor do fogão. O cheiro a frango e alecrim. O som da minha mãe a cantarolar algo sem melodia, apenas som, apenas presença. Fiquei ali por 5 minutos. O bebê mexeu-se uma volta lenta. Então liguei o carro. Afastei-me do passeio. Não olhei no espelho retrovisor. Eu estava a sorrir. Não porque a tristeza tivesse desaparecido, mas porque algo mais tinha chegado ao lado dela. Algo que parecia o início de algo para o qual eu ainda não tinha nome. Naquela noite, assei o pão de banana da minha mãe de memória. 2 bananas muito maduras, uma chávena e 1/4 de farinha. Meia chávena de açúcar mascavado. 1 ovo. 1/4 de chávena de manteiga derretida. Uma pitada de canela, que a Patrícia sempre chamava uma pitada generosa, o que significava pelo menos meia colher de chá. O apartamento encheu-se com um cheiro. Doce, quente, familiar. O cheiro de manhãs de domingo e dias de neve e da cozinha de uma mulher que construiu uma vida do nada, a não ser amor e teimosia. A Sofia chegou à casa do escritório. Cheirou o pão. Não disse nada. Pegou uma fatia. Sentamo-nos no chão da cozinha porque havia apenas 2 cadeiras na mesa e o chão estava mais limpo de qualquer forma. Comemos pão de banana quente em silêncio. O melhor silêncio que qualquer uma de nós experimentara em semanas. O Pedro pediu para nos encontrarmos novamente. O mesmo restaurante, a mesma sala privada, a mesma toalha de mesa branca e empregados invisíveis e pão que provavelmente custava mais por fatia do que o orçamento semanal de supermercado da Patrícia. Mas desta vez, sentei-me à sua frente de forma diferente. A minha coluna estava reta. As minhas mãos estavam quietas. Não estava a simular compostura. Eu tinha a. Há mais uma coisa que preciso de te contar, disse Pedro. Ele pousou o copo de água cuidadosamente. Devia ter te dito na primeira vez que nos encontramos. Queria, mas tive medo que fosse demais de uma vez só. Esperei.
Quando nasceste, criei um fundo em teu nome. A tua mãe sabia, mas recusou-se a deixar-te acedê-lo. Ela disse que te contaria quando fizesses 30 anos, mas ela morreu antes do teu 29º aniversário. O fundo nunca foi ativado. Tem acumulado durante 30 anos. Ele fez uma pausa. Vale 400 milhões de euros. As palavras caíram no espaço entre nós, como pedras num lago calmo. Observei as ondas sem me mover. 400 milhões de euros, repeti. Sim, sim, enquanto eu dormia no carro durante as férias de inverno da faculdade, enquanto eu escolhia entre compras de supermercado e livros didáticos, enquanto eu usava o mesmo fato de entrevista para 8 candidaturas a emprego porque não podia pagar um segundo? Sim, sentei-me com isso. O fundo significava que eu nunca fui pobre. Não de verdade. Eu fui pobre porque a minha mãe escolheu o orgulho em vez do conforto. Porque o Pedro respeitou essa escolha, mesmo quando me custou tudo. E o João tinha sabido. O relatório do detetive particular, aquele de antes do nosso primeiro encontro, tinha incluído o fundo. O João casou-se comigo sabendo que eu valia 400 milhões de euros. A gala de caridade, o cortejo, o pedido de casamento, a gravidez. Tudo reverse engineered a partir de um número num documento financeiro. A minha mãe deixou-me lutar para que eu fosse forte, disse eu lentamente. O Senhor deixou-me lutar porque prometeu a ela que o faria. O João casou-se comigo porque a luta era temporária e o dinheiro era permanente. Olhei para o Pedro. Todos tentavam gerir a minha vida e nenhum de vocês me perguntou o que eu queria. Pedro assentiu. Não discutiu. Não defendeu. Apenas assentiu. O que queres agora? Perguntou ele. Quero que a minha filha cresça a saber a verdade. Toda ela. O dinheiro, a pobreza, as mentiras, o amor. Quero que ela decida por si mesma que tipo de vida construir. Fiz uma pausa. E quero que o João Caldas responda pelo que fez, não por vingança. Porque a verdade importa. Porque a minha filha merece uma mãe que não deixou um charlatão reescrever a sua história. A máquina legal moveu-se com a precisão de sistemas projetados exatamente para este tipo de acerto de contas. O João foi oficialmente demitido da Parceiros do João. O seu escritório foi esvaziado. O seu crachá desativado. A segurança observou-o carregar uma única caixa para o seu carro. Dentro, um candeeiro de secretária, uma caneca de café, uma fotografia emoldurada dele era apertar a mão de alguém importante numa conferência. 100 fotos minhas, 100 fotos do bebê. O Ministério Público abriu uma investigação formal por desvio de dinheiro. Os procedimentos do grande júri foram agendados. O advogado corporativo do João deixou-o. A firma citou conflito de interesses. A verdadeira razão era mais simples. O João já não podia pagar as suas taxas. A sua última e desesperada jogada foi a imprensa. Ele contactou uma estação de notícias local. Ofereceu a sua versão da história, uma narrativa simpática sobre um marido comum, alvo de um sogro bilionário e vingativo. David contra Golias, o pequeno esmagado pela máquina. Mas o padre Daniel já tinha ligado para a mesma estação. Tal como 3 vizinhos, tal como a Sofia, que forneceu uma cópia da gravação e da pasta do Projeto Pinheiro. A história que foi ao ar não foi a versão do João. Foi a minha. Não a história da filha de um trilionário a vingar-se. Não a história de guerra corporativa ou titãs financeiros a acertar contas. A história de uma mulher grávida parada na sua própria porta, na hora dourada de uma terça-feira à noite, a ver o marido mudar as fechaduras. Uma mulher que não tinha nada, ou pensava que não tinha nada, e encontrou o seu caminho. A frase final do apresentador. Às vezes, a coisa mais poderosa que uma pessoa pode fazer é simplesmente dizer a verdade. O João apareceu no apartamento da Sofia 3 dias depois, sem ser convidado, sem aviso.
parecia diminuído. O seu fato era o mesmo corte italiano, mas agora caía de forma diferente, como se o homem por dentro tivesse encolhido. Abri a porta. Não o deixei entrar. Ana, por favor. A voz dele estava rouca. Eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas estou a perder tudo. O emprego, a casa, provavelmente a minha liberdade. Não tenho nada. Inclinei-me contra a moldura da porta. Estava com 33 semanas de gravidez. As minhas costas doíam. Os meus tornozelos estavam inchados. Estava cansada de uma forma que o sono não conseguia corrigir. Agora sabes como foi, disse eu. Parada naquela relva. 3 malas arrumadas por um homem que não se deu ao trabalho de verificar o que estava a agarrar. 7 meses de gravidez, sem ter para onde ir. Tu tinhas tudo naquela noite, João. A casa, o carro, a secretária, o plano. Mas também me tinhas a mim e deitaste-me fora. Ele começou a chorar. As lágrimas pareciam reais. Talvez fossem. Talvez o João Caldas fosse capaz de emoção genuína, quando a emoção era sobre o seu próprio sofrimento. Talvez autopiedade e remorso parecessem o mesmo por fora, mas sentissem-se completamente diferentes por dentro. Eu tinha aprendido a distinguir a diferença. Espero que procures ajuda, disse eu. Queria mesmo. Espero que fales com alguém, um terapeuta, um conselheiro, alguém que te possa ajudar a entender por que fizeste o que fizeste, mas já não és o meu problema. E não és o meu projeto. E não és a minha lição a aprender. Fechei a porta suavemente, sem raiva. O clique do trinco foi silencioso. Final. Eu não precisava do seu pedido de desculpas. Tinha passado semanas à espera de palavras que pudessem melhorar as coisas. Palavras que explicassem o inexplicável. Palavras que retrocedessem 4 anos e desvendassem a verdade da performance. Essas palavras não existiam. Nenhuma combinação de sílabas podia desfazer o que tinha sido feito. A única permissão de que eu precisava era a minha própria permissão para parar de esperar. Permissão para avançar. Permissão para construir uma vida que não incluísse o João Caldas em nenhum capítulo. Naquela noite, eu e o Pedro sentamo-nos na pequena varanda da Sofia. A mesma varanda onde me sentara em choque semanas antes, ao olhar para as luzes da cidade e a tentar lembrar-me de como respirar. A cidade era a mesma. As luzes eram as mesmas. Eu era diferente. Não vou chamá-lo de pai, disse eu. Sei. E talvez nunca o faça. Eu também sei disso. Mas gostaria que a minha filha conhecesse o avô. Se me puder prometer uma coisa, qualquer coisa, esteja presente. Não de um parque de estacionamento, não através de empresas de fachada, não através de fundos e detetives particulares e irmãos que eu não sabia que tinha. Presente, na sala, à mesa, segurando-a quando ela chorar, ensinando-lhe coisas, estar lá, da forma como não esteve para mim. O queixo do Pedro tremeu. Ele olhou para a cidade. As luzes desfocaram-se através dos seus olhos. Prometo, disse ele. A sua voz falhou na segunda palavra. Foi a primeira promessa que fizera a Ana em 22 anos. Eu ainda não sabia se ele a manteria, mas sabia algo que não sabia antes. Eu sabia que estava disposta a descobrir. 6 semanas depois, mudei-me para o meu próprio apartamento. Era pequeno. Um quarto. Chão de madeira que rangia no corredor. Uma janela de cozinha virada para leste, o que significava luz solar pela manhã. A renda era paga com dinheiro do fundo. A minha primeira retirada em 30 anos. Apenas a calção e o primeiro mês. Nada mais. Eu queria ganhar o resto. Montei uma secretária no canto da sala de estar. Laptop. Monitor. Tablet de desenho. O meu negócio, freelancer, que tinha perdido clientes durante a campanha difamatória da Madalena, estava lentamente a ser reconstruído. O meu primeiro novo projeto foi um trabalho pro bono, marca e design,
para uma organização sem fins lucrativos chamada Recomeço Fresco, que ajudava mulheres a retomar as suas carreiras após crises domésticas. A ironia não me passou despercebida. Eu estava a desenhar esperança para mulheres na mesma situação em que estive há 8 semanas. O Tiago vinha aos sábados de manhã. Trazia café horrível de um posto de gasolina a 2 quarteirões de distância. Eu fingia gostar. Não gostava. Tinha gosto a óleo de motor coado através de uma meia de ginásio. Mas o Tiago conduzia 20 minutos para o trazer, e o ato de fingir era uma forma de amor que eu estava a aprender a reconhecer. Estávamos a construir algo, não a relação de irmãos que qualquer um de nós imaginara. Não a ligação instantânea de sangue partilhado e memórias de infância, porque não tínhamos infância partilhada. Algo diferente, desajeitado, honesto. 2 adultos sentados num sofá em segunda mão, a comer donuts, de posto de gasolina, e a tentar descobrir como ser família quando nenhum deles tinha um modelo. Sabes que podias ter uma cobertura, não é? Disse o Tiago numa manhã, gesticulando para o apartamento. Não quero uma cobertura. Podias ter uma casa, um carro, staff. Eu quero uma janela de cozinha virada para leste. Eu tenho isso. Ele abanou a cabeça. Sorriu. Comeu outro donut. O rescaldo legal desenrolou-se em etapas. O divórcio foi finalizado numa quarta-feira. Eu vestia um vestido azul marinho. A Sofia usava o seu melhor fato de tribunal. O João usava o olhar de um homem que exaurira todas as estratégias e todas as desculpas. Eu não levei nada do João. Nem a casa, nem o carro, nem a conta de reforma que ele já tinha esvaziado. Não precisava. Tinha o fundo, tinha o meu trabalho, tinha a minha liberdade. Solicitei a guarda única, que o tribunal concedeu sem contestação, dada a evidência de fraude financeira, o abandono, a declaração gravada a chamar o bebê de complicação. A declaração final do João em tribunal foi proferida numa voz que eu mal reconhecia. Fina, quieta, desprovida de charme. Eu amei-a, à minha maneira. Eu amei-a. A juíza olhou para ele por cima da borda dos seus óculos de leitura. Era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos e a expressão particular de alguém que ouvira todas as versões daquela frase. O tribunal considera essa caracterização inconsistente com as provas, disse ela, e passou para o próximo item na pauta. A Madalena Caldas tinha parado de falar publicamente com o João. Os amigos da igreja que ela tinha mobilizado com a sua mensagem em grupo tinham visto a notícia. O padre Daniel fizera um sermão naquele domingo sobre a verdade e a responsabilidade. Não mencionou nomes, não precisava. A Sofia tinha se mudado para o Porto. Enviou-me um último e-mail. Estou a recomeçar, espero que tu também estejas. Eu não respondi, mas não apaguei a mensagem. O João foi indiciado por 12 acusações de desvio de dinheiro e 2 acusações de fraude eletrônica. O seu advogado, nomeado pelo tribunal, solicitou um acordo de confissão. O Ministério Público estava a considerar. Não segui o caso criminal de perto. Aquele capítulo da minha vida estava fechado. Não com um estrondo, com um clique silencioso. Como o trinco da porta da Sofia, da última vez que falei com o João. O bebê chegou numa terça-feira de manhã. Cedo. 37 semanas. O sol estava a nascer quando a minha bolsa rebentou na cozinha. Eu estava a fazer aveia. A panela ferveu ao mesmo tempo que desliguei o fogão, liguei para a Sofia, peguei na minha mala do hospital e caminhei até ao carro com os passos cuidadosos e deliberados de uma mulher que ensaiara este momento 100 vezes na sua mente. A Sofia conduziu mal, mas depressa. O parto demorou 14 horas. A Sofia estava na sala. O Tiago estava na sala de espera, andava de um lado para o outro. Uma enfermeira finalmente disse-lhe para se sentar antes que ele abrisse um buraco até a cave. O Pedro estava no parque de estacionamento. Velhos hábitos.
Enviei uma enfermeira para o ir buscar às 4h17 da manhã, 43 minutos depois de o bebê nascer. Há um homem no parque de estacionamento, disse eu à enfermeira. Cabelos grisalhos, provavelmente sentado num carro muito discreto. Diga-lhe que a neta dele está aqui. O Pedro entrou na sala do hospital da forma como um homem entra numa catedral. Lentamente, reverentemente, com medo de respirar muito alto. O bebê estava nos meus braços, 3,6 quilos. Uma cabeça cheia de cabelos escuros. Olhos que ainda eram o azul desfocado de cada recém-nascido, mas que mais tarde se fixariam no castanho da mãe. Pedro estava ao pé da cama. As suas mãos pendiam ao lado do corpo. Estava a tremer. Gostaria de assegurar? Perguntei eu. Ele assentiu. Não conseguiu falar. Puse o bebê nos seus braços. O trilionário. O homem que possuía empresas e edifícios e portfólios que valiam mais do que os orçamentos anuais de pequenas nações. Ali, numa sala de hospital às 4 da manhã, a tremer, a segurar 3,5 quilos de tudo o que importava. O bebê agarrou o dedo dele. Mão minúscula, aperto de ferro. Pedro fez um som que não era bem uma risada, nem bem um soluço. O nome dela é Margarida, disse eu, em homenagem à minha mãe. Pedro fechou os olhos. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas marcadas pelo tempo. Ele segurou Margarida mais perto. O bebê bocejou, acomodou-se, adormeceu. O Tiago apareceu à porta, viu o pai a segurar o bebê. Viu-me a observá-los. Tirou uma fotografia com o telemóvel. Ninguém sorriu. Era melhor do que um sorriso. Era real. 6 meses se passaram. Sentei-me num banco no Parque da Ribeira, numa tarde de início de outubro. As folhas estavam a ficar douradas e cor de cobre e vermelho escuro. O ar cheirava a relva cortada e a chuva que se aproximava. A Margarida estava deitada numa manta, sob a luz solar salpicada. 6 meses de idade, a estender a mão para tudo, a agarrar sombras e folhas e a distância impossível entre os seus dedos e o céu. Eu estava a desenhar, um caderno de esboços no joelho, lápis de carvão. Estava a esboçar a árvore acima de nós. A forma como os ramos se dividiam e divergiam e encontravam os seus próprios caminhos em direção à luz. Tinha começado a desenhar novamente há 3 meses, em silêncio, sem anunciar. Era algo que eu tinha abandonado durante o meu casamento. O João tinha chamado de perda de tempo, um hobby para pessoas que não podiam fazer trabalho a sério. Eu tinha arrumado os meus lápis e cadernos e a caixa de carvão que a minha mãe me dera no meu 16º aniversário. Desarrumei-os na semana seguinte ao nascimento da Margarida. Coloquei-os na secretária ao lado do meu laptop. Desenhei a vista da minha janela da cozinha. Os telhados, a torre de água, a fatia de céu que ficava rosa todas as manhãs. Não era grande arte, não era para ser. Era o ato de fazer algo, o ato de olhar para o mundo e colocar uma versão dele no papel. O ato de existir como uma pessoa com os seus próprios olhos e as suas próprias mãos e a sua própria maneira de ver. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto do Pedro. Como está a minha neta hoje? Tirei uma fotografia da Margarida na manta. O bebê segurava um dente de leão. Não o estava a arrancar, apenas segurava o talo com aquele aperto infantil feroz, como se a flor fosse o objeto mais importante do universo. Enviei a fotografia. Pedro respondeu com uma única palavra. Lindo. Ele vinha jantar todas as quintas agora, não ao meu apartamento, ao da Sofia. Porque a Sofia tinha a mesa maior e porque os jantares de quinta-feira tinham se tornado um hábito. O Tiago vinha às vezes. O padre Daniel, às vezes. A doutora Margarida, que se tinha tornado uma amiga, da forma como as pessoas que partilham uma crise por vezes o fazem. Pedro sentava-se à mesa e passava os pratos, e fazia pequenas conversas e segurava a Margarida no colo, enquanto ela roía uma colher de pau. Era desajeitado, excessivamente formal.
Não sabia contar histórias ou preencher o silêncio com risadas fáceis. Mas ele estava lá, na sala, à mesa, presente. Ele estava a cumprir a sua promessa. No banco ao meu lado, uma mulher sentou-se. Jovem, talvez 25, segurava uma criança no seu colo. A criança estava a remexer. O cabelo da mulher estava sujo. Os seus olhos estavam vermelhos. Ela balançava a criança com o ritmo automático de alguém que não parava de se mover há dias. Reconheci o olhar, a tensão na mandíbula, os olhares rápidos pelo parque, a forma como a mulher segurava a criança perto, não apenas com amor, mas com a intensidade particular de alguém que tem medo do que acontece se a soltar. A mulher apanhou-me a olhar, corou, desviou o olhar. Dia difícil, disse eu. A mulher riu, saiu quebrado, exausto. O riso de alguém a quem não era feita uma pergunta gentil há muito tempo. Não fazes ideia, disse ela. Olhei para ela, para os olhos cansados e o cabelo sujo, e a criança a agarrar um coelho de pelúcia que já tivera dias melhores. Na verdade, disse eu, talvez faça. A mulher olhou para mim. Realmente olhou. Algo passou entre nós. Não informação, não conselho. Reconhecimento. O reconhecimento silencioso entre duas pessoas que andaram na mesma estrada escura e saíram do outro lado com as mãos cheias e os corações magoados, mas a bater. Eu sou Ana, disse eu. Janine. Esse é um lindo coelho que a tua filha tem. Janine sorriu. Um sorriso real desta vez. Pequeno, mas real. A Margarida fez um barulho na manta, um balbucio, uma declaração. O barulho particular que um bebê de 6 meses faz quando descobriu algo extraordinário, como um dente de leão ou uma sombra, ou o fato de os seus próprios pés existirem. Eu peguei nela. O bebê estava quente contra o meu peito. O dente de leão ainda estava no seu punho. Eu segurei-o como uma tocha. Algures do outro lado da cidade, o João Caldas estava numa sala de reuniões com o seu advogado nomeado pelo tribunal, a rever os termos de um acordo de confissão que alteraria o curso dos seus próximos anos. Algures, num escritório modesto que não condizia com o seu patrimônio líquido, Pedro Pinheiro estava a olhar para a fotografia da Margarida e do dente de leão. Ele já a tinha impresso. Estava pendurada na sua parede, ao lado de um desenho a lápis de cera de uma casa que uma Ana de 7 anos tinha feito há 23 anos. 2 pedaços de papel. O começo e o próximo começo. Eu levantei-me, acomodei a Margarida na minha anca, recuei a manta e o caderno de esboços e a caixa de carvão. Prazer em conhecê-la, Janine, disse eu. Igualmente, Ana. Voltei para casa. Não a casa que eu tinha perdido. Não a casa na Rua do Carvalhal, com as fechaduras mudadas e os fatos italianos, e a secretária na minha cozinha. Não a cama de hóspedes no apartamento da Sofia, ou a sala de hospital onde a minha pressão arterial subia. A casa que eu construí. O apartamento de um quarto com os chãos rangentes e a janela virada para leste, e a secretária no canto, onde eu desenhava o mundo como o via. A luz da tarde era dourada. A Margarida estendeu a mão para ela. A sua pequena mão abriu e fechou, agarrando algo que não conseguia segurar. As sementes do dente de leão tinham se espalhado algures entre o parque e o passeio. Tinham desaparecido, levadas por uma brisa que a Margarida fizera com a sua própria pequena respiração. Eu não olhei para trás. Caminhei em frente, para a luz, para a casa que eu construí, para a vida que era minha. As sementes do dente de leão flutuaram, encontraram as fendas no passeio, assentaram no solo e esperaram para crescer. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes penso que cometi um erro. Provavelmente os dois. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha. E isso por agora é suficiente.